Começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário, da NSC Total. Já começou, não? Já. Já? Vou seguir então. Vai lá. Mais um Giro Total começando, apesar da interferência dos meus colegas, pela CBN Diário no YouTube e na NSC Total e também no Spotify, pelas plataformas de streaming, através só do áudio, para você que gosta mais de nos ouvir do que de nos ver. E aqui no Giro Total é o programa onde, através desse pote aqui, você vai ver o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense, falando de temas que você só vê eles falando aqui. Começando hoje com ela, Jéssica Sescol, tapa diferente, a vanguardista do programa. Fala César, Chico, Faraco, um prazer estar aqui de novo pra gente conversar aí sobre futebol e sobre outros assuntos que tiver nesse potinho aí. Sempre fico ansiosa pra chegar a segunda-feira e a quinta-feira, porque sei que a gente se reúne pra conversar. Coisa linda, e eu também fico ansioso de ver vocês falando de outros assuntos também, que não só a dupla, mas hoje vai ter muito clássico aqui, porque o clássico, meus amigos, ainda ecoa na capital florianopolitana, certo, ô Rodrigo Faraco? Oi, gente! Eu gostaria de ter a empolgação de vocês, mas na verdade eu tenho a minha empolgação. É que hoje eu consegui arrumar um cafezinho. Se assemelha muito com a empolgação do Avaí pra jogar o clássico. Que isso? É isso aí, eu tô figueirense, entendeu? Eu entrei cheguei... mais em alta, eu acho que a minha rotação foi mais figueirense, hein? E tu, Chico Lins, tu tá Figueira ou tu tava aí hoje na intensidade? Cara, intensidade eu sempre pressiono alto, a minha defesa joga num bloco alto. Não, eu tô feliz, cara. Pô, a gente teve um grande clássico, grande clássico no sábado. Um clássico é aquele jogo que a gente fala uma semana antes, fala durante 90 minutos, fala bastante, inclusive. E depois, na semana seguinte, vamos falar, claro, sobre o clássico e sobre outros assuntos. Mas legal estar com vocês mais uma semana. Tava com saudade já. Eu também, cara. Tô feliz da vida de ver vocês também. Tiroso! Então, ao toque do Faraco, roda a vinheta pra gente começar. Dando início, então, no Giro Total com o clássico, né? O clássico que repercute muito ainda. Vitória cachapante do Figueirense por 4-1, Chico Lins. E aí, a sua mesa tática previa uma vitória tão elástica assim do Alvinegro, do Estreito? Se alguém previu uma vitória para qualquer uma das duas equipes, eu acho que estaria mentindo. Eu esperava um clássico disputado, pegado. Não esperava um grande futebol em nenhuma das duas equipes, mas claro, a gente espera sempre uma igualdade. Mas na verdade o Figueirense, principalmente no planejamento tático, posicionamento das suas equipes, da equipe dentro de campo, ganhou merecidamente. O 4-1 foi um espelho do que aconteceu no jogo. O Figueirense passou por cima do Avaí, isso a gente não pode colocar, olha, quem sabe, veja bem. Não, no entanto, com certeza, o Figueirense venceu 4-1, venceu bem, dominou o meio de campo, o Júnior Rocha acertou na escalação, acertou no posicionamento, acertou na mexida, e o Avaí até agora não está entendendo como foi que perdeu esse clássico. Jéssica, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acompanhando vocês na jornada esportiva, aliás, a CBN arrebentou na jornada esportiva do sábado em todos os níveis, assim, foi uma cobertura realmente com C maiúsculo. Parabéns pra vocês aí, fiquei orgulhoso, pra viu? vocês Pra ti também, junto, né? Pra mim junto também, enfim, lá como repórter da galera, enfim. Mas, Jéssica, aonde que você acha que o Figueirense ganhou esse jogo, assim? Porque realmente a gente esperava, primeiro, um jogo um pouco mais amarrado, mais truncado, o que não foi, né? Quem não tinha um envolvimento emocional viu um bom jogo de futebol, mesmo sendo clássico, mas o Figueirense, muito no início do jogo, já parecia que ia propor a partida durante os 90 minutos e foi quase todo o tempo assim, né? Sim, César. Na verdade, o Figueirense foi soberano a partida toda, né? Eu Essa acho é a que palavra. venceu na postura, no comportamento em campo, desde os primeiros minutos já mostrou que estava com uma rotação mais alta que a do Avaí, jogando com mais coragem. Acho que isso também é um ponto positivo, a orientação do Júnior Rocha já, né, para esse Figueirense, que entrou com uma postura diferente dos jogos recentes que o Figueira estava fazendo. Então é uma conjunção de fatores que mostrou um Figueirense que deu um resultado que fez jus mesmo, sabe, ao que o Figueirense jogou. Poderia até ter sido mais, o Figueirense foi muito superior. Envolveu o Avaí como se o Avaí fosse o Avaí o time de Série C e o Figueirense o time de Série A.
inverteu os papéis, né? E isso foi determinante para conseguir uma vitória tão elástica num clássico que a gente realmente não esperava que fosse ter de novo uma vitória assim tão expressiva do Figueirense. E dessa vez jogando muito mais do que na Recopa. Então, para mim, foi o primeiro ponto é o comportamento dos jogadores em campo do Figueirense, a postura do time. O Avaí, deu para perceber nos primeiros minutos que o Avaí queria fazer um jogo mais morno, trocar passes para tentar construir uma jogada com tranquilidade. Não teve nem tempo de pegar a bola. O Figueirense já estava com a cabeça lá para atacar. E empurrou o Avaí. Quando o Avaí se deu conta, já estava 1-0 pro Figueirense. Exatamente. Quando parou para pensar de novo, estava 2-0. Não, Jéssica, eu não sei se tu concorda, mas assim, a gente fala, o gol no começo do jogo muda o clássico. Mas antes do gol, o Avaí o Figueirense já dominava a partida, né? Já estava com essa intensidade lá em cima, sim. contra um Avaí a 10 por hora, O né? Figueirense já tinha tido 2 chances de gol, antes de sair o primeiro gol. Porque estava jogando muito melhor. E a verdade é que cada ação do Figueira, cada chance de gol e cada gol que o Figueira fazia, o Avaí se retraía ainda mais. Assim, de postura em campo. Se ficava mais apático cada vez a cada lance da partida. Então, realmente, só podia ser um resultado bem elástico assim mesmo. Faraco, por que parecia, para eu que estava vendo ali da arquibancada, que o Figueirense tinha uns 10 caras no meio campo contra um ou nenhum do Avaí? O que aconteceu ali? Porque assim... Porque era isso mesmo. No 4... era isso mesmo, literalmente, não estou exagerando. Porque assim, no 4 em campo a gente falava, a Jéssica sempre bateu na tecla de que o Figueirense tinha que povoar mais o meio campo, talvez entrar com mais um homem, mais um volante. E o Júnior não fez isso, pelo menos na escalação, mas o que parecia que ele tinha feito. Que na verdade ele acabou fazendo, né? A forma como ele colocou o time, taticamente, fez com que o Figueirense estivesse compacto em campo, preenchendo as linhas. E quando jogou atacando, pressionando a saída de bola do Avaí, o time subia. Então não havia espaços, não havia buraco. No Avaí havia. No Avaí era praticamente se ele estivesse jogando 4-2, 0 e 4. Havia um espaço enorme ali entre os dois volantes, o Jean e o Bruno, e a linha de ataque. E, na verdade, não era para ser uma linha de ataque, né? Era para ser uma linha meio-ataque, entre construção e definição. E os caras ficaram esperando bola lá no pé. Então, a Jéssica tirou uma foto que ela tanto mostra a desorganização do Avaí, os buracos do Avaí, como mostra a organização do Figueirense. Você olha a imagem, você vê perfeitamente um time compacto. Você vê a linha de defesa com 4, o Wesley Gaúcho entre essa linha de defesa, mais 4 jogadores um pouco à frente dele, compactos, e mais um na frente, solto, incomodando lá. Então, o trabalho tático do Figueirense foi muito superior ao trabalho tático do Avaí. A execução em campo foi quase a perfeição. Acho que por isso que a gente teve esse domínio do Figueirense e o placar veio como consequência de tudo isso. Chico, em cima do que o Faraco falou, na transmissão também eu vi você dizendo que o Barroca acabou fazendo as mudanças no ataque quando o problema era na meia cancha. Você acha que ele não conseguiu detectar isso no calor da partida ali, ou ele meio que não soube o que fazer mesmo? Assim? Olha, se ele não conseguiu detectar, o problema é mais sério ainda do que eu imaginava. Porque, claro que a gente lá de cima, a gente tem uma visão melhor do treinador. Mas eu acho que o Rodrigo comenta essa história muito, que tem um treinador amigo dele que chega o seguinte, a visão lá de cima eu não consigo, porque eu passei a minha vida inteira aqui no campo, então eu tenho a melhor visão, tá aqui, essa, assim... No mesmo plano. No mesmo plano, e lá de cima a gente vê, claro, uma coisa muito maior, mas talvez se eu estivesse lá embaixo, sei lá... Não teria a mesma noção. Isso aí é questão de experiência do profissional no futebol. Me estranha porque quando a gente viu a escalação, e na rádio e também na televisão, o Rodrigo e o Roberto falaram, olha, o Lourenço vai preencher o meio de campo. Os treinadores se preocuparam com o meio de campo. Né? Tanto a entrada do Cauê para reforçar um pouquinho, só que eu não imaginava que o Cauê fosse jogar tão por dentro como jogou. E acabou o posicionamento do Cauê sendo decisivo no jogo. Mas eu imaginava o Lourenço por dentro. Quando eu vi o Lourenço aberto, eu falei, será? E aí a gente viu esse espaço que o Rodrigo fala que era o 0, né, do 4-2-4, 2-0-4. E o Muriqui ao lado do Copete, o Morato aberto na esquerda, o Lourenço aberto na direita. Eu falei, alguma coisa, ele vai corrigir, porque o Figueirense começou mandando no jogo, fez o gol, continuou mandando no jogo, e eu não via reação do time do Avaí, reação do Barroca. Aí, no intervalo, eu falei, ele vai tirar o Lourenço, que estava até mancando, mas vai arrumar esse meio de campo. Né? E não arrumou.
Ele continuou com os mesmos problemas, os mesmos Na espaços. verdade, já estava 2-0 pro Figueira, acho que a gente comentou, Chico, se não me engano, eu comentei contigo. Eu vi o auxiliar conversando com o Barroca e pensei, agora o Barroca vai mexer, vai Porque fazer alguma alteração. não precisava mexer, trocar Não precisava fazer peças. substituição, era Podia juntar. mudar o, Botar o Morato pra o posicionamento. dentro, Só É. reposiciona, né? Só no posicionamento. E aí ele fez a primeira troca, Rômulo, aberto no Lourenço. Ou seja, não O mudou, não posicionamento, mudou. ele não mudou nada. A segunda troca Nada. foi um atacante, Gustavo pelo Morato. Atacante pelo atacante, não corrigiu. E a terceira troca, que foram duas, não, teve mais uma antes. Ele colocou mais o Jô e mais o Quirino. E aí sim, botou o Eduardo por dentro Jean no lugar Kleber. do Jean Kleber. Também não mudou o posicionamento, a parte tática. Então, o que me surpreende é que o Júnior Rocha levou vantagem, o time Figueirense levou vantagem durante 90 minutos no meio de campo e o Barroca não fez uma mexida tática ou uma mexida de substituição para corrigir isso. Não, e a gente vê que assim, né, não existe momento errado pra fazer o gol, mas diria que o Avaí fez o gol na hora certa, assim, tomou 2-0, sim. fez o gol no primeiro tempo, teve uns 5 minutos ali, eu falei, cara, Sim, o segundo isso. tempo o Avaí É, vai voltar isso. amassando, né? E não foi o que aconteceu, né, cara? Não. Nem no intervalo ele conseguiu ajustar pra... Olha só, depois o Rafa bota lá, mas a foto da Jéssica tá aqui, ó. Nesse enquadramento, Puxa. tá quase todo o time do Figueirense. Tem 9 jogadores dos 10 de linha. Num espaço de 30 metros. Aí né, eu que- vou ter que fechar a foto e diminuir para botar o time do Avaí inteiro. Por quê? Porque o espaçamento é muito maior. Então, essa distribuição, ela gerou esse equívoco, né, do espaço no meio de campo e bem ressaltado, não corrigido em nenhum momento, o que é ainda pior. Pois é. Porque você joga assim, com essa formatação, tranquilamente, mas aproximando. Tem que ter compactação, né? Aproximando, se estiver distante. E não é os volantes distantes da zaga, são os 4 lá esperando bolinha no pé. Sim. Porque não se joga mais esperando bola no pé, gente. Não tem como. Futebol é aproximação cada vez mais, é jogo coletivo cada vez mais. E aí é uma crítica que eu faço aos 4 que ficaram esperando. O Lourenço, por exemplo, o Lourenço viu que tinha um buraco ali que ele podia preencher. Por que o jogador Parecia não tem que era uma iniciativa? orientação. Ficar O cara esperando. ficar lá no canto Sim. esperando a bola. E- Parece que é uma não, e orientação. outra coisa, parece que o jogador fica esperando uma determinação maior do técnico. Por que não pode encostar o professor? Não está funcionando assim. A gente fazia mais ou menos assim e às vezes preenchia um pouco mais. Quer dizer, aquela iniciativa de quem está se dentro de mexer, campo né? sofrendo. É permitido Ô, se Jéssica, mexer. o Jameli que falou isso pra gente, né, no 4 em campo, ele falou assim, cara, era o Tele Santana, era o técnico de São Paulo quando eu subi, e quando eu via os veteranos do time principal, né, pô, Palinha, Miller, Raí, pô, era uma seleção São Paulo 92, 93. Ele falou, os caras mesmo ajustavam, entendeu? Tipo assim, ó, ele falou, ó, claro. o professor falou Agora, isso e tal, César. mas assim, ó, a gente sabe que esse time aqui marca mais em cima, mas Isso não sei o quê. acontece muito, gente. A coisa não está acontecendo dentro de campo. Um jogador, o jogador mais experiente, o que tem mais confiança com o técnico, fala assim, pô, professor, o bicho está pegando aqui no meio de campo, eu estou correndo sozinho, precisa alguém me... E geralmente hoje os times, né, nas comissões técnicas, tem esses profissionais que ficam em cima e que tem essa Sim, de visão análise de diferente desempenho, do né? pessoal que está embaixo. Era só hoje o rádio tem tudo. Aham. Estamos perdendo o meio de campo. Manda um zap Cara, pro Barroca, porque- né? Fala, pô. Cara, mas alô, Barroca, o meio tá um deserto, gente. Mas não é porque a gente estava lá em cima, porque a gente trabalha com futebol, porque a gente analisa futebol. Estava muito claro. Ô César, mas só pra pegar o gancho do Figueirense, que a gente comentava que o Figueirense tinha que ter um homem a mais, por quê? Porque a gente não via o time compactar e a gente falava, não sei se o time tem capacidade pra assimilar a ideia desse jogo, que tem que ter compactação, o time tem que estar compacto pra dar certo. Conseguiu fazer isso contra o Avaí, que não conseguia fazer em outras partidas. O Avaí é que não conseguiu fazer. Por isso que às vezes a gente discute aqui esquema tático, ter um a mais, número a mais ou a menos no meio campo. Depende muito se esse time vai conseguir jogar aproximado ou não. Quando ele joga aproximado, pouco importa essa formatação, a bem da verdade. Mas o Figueirense... Preenchimento de espaço. É preenchimento de espaço. O Figueirense não estava conseguindo fazer isso, contra o Avaí fez com perfeição quase. Maestria. E o Avaí, pelo contrário, não conseguiu executar isso. Era agora, diretor, a deixa da corneta. Ele treinou no final de semana. Ele tá treinou, mais- treinou? tá mais afinado, tá mais afinado. Faraco, por favor, nos dê Nem um... vou precisar gastar minha garganta. É carnaval, só que não. Qual é a relação de vocês com a festa de Momo? São foliões praticantes ou não ligam muito?
Lembrando que a gente está gravando o Giro Total de hoje na segunda pré-feriado Opa, de carnaval. Eu fiquei curioso para saber, você é um cara que gosta da folia? Já teve seu momento? Já fui bastante. Já desfilei em escola de samba aqui em Florianópolis. Olha aí, rapaz. Toda a alegria. Já desci ali... Na verdade, o apelido dele é Rodrigo do Cavaco. Já desci a rua ao lado da catedral com bloco sujo, mas sem fantasia de mulher, porque isso aí eu me privei de... Você se permitiu não ridículo, entrar né? tanto assim no espírito. Mas eu já fiz bastante carnaval de baile, de clubes aqui em Florianópolis, mas já faz tempo, isso aí faz bastante tempo, acho que pelo menos uma década. Então hoje para ti não faz grande diferença se tá tendo ou se não tá tendo. E uma das grandes relações com o carnaval foi mesmo no jornalismo, né? Porque muitos e muitos anos... Descobriu o carnaval? Eu fiz a cobertura com a equipe da CBN Diário na passarela. Às vezes como repórter ali na pista, fazendo aquele recuo da bateria ali, aquele espaço. Às vezes lá em cima, narrando, tocando mesmo a transmissão, comandando a transmissão. Que legal. Cara. Então, tem essa memória, ela é uma memória afetiva, porque era muito legal de fazer, né? Porque você brincava muito no ar, era uma coisa bem mais descontraída, e ainda curtia o carnaval das escolas de samba de Florianópolis. Né? E tu, Chico? Cara, a última vez assim que eu pulei carnaval mesmo foi em 85. E aí eu fui 2 vezes no desfile, protegido da princesa. Cara, eu fui de Vitor Valentim. Era uma ala de Vitor Valentim, porque tinha aquela novela. O que era? Vale tudo? Tititi. E aí eu fui de Vitor Valentim, e pior que eu tinha quebrado o pé, cara, no jogo do colegial. E eu fui de gesso mesmo. Procurei no Vivo aí. Tititi, Vitor Valentim, que vocês vão... E aí, mas aí no bloco de sujo eu fui Chico Valentim. Foi a verdade. Fui umas 2 ou 3, Luiz Gustavo era o ator. Eu fui umas 2 ou 3 vezes no bloco de sujo, me vestia de mulher, até eu era muito parecido com a minha irmã Maria, que trabalhava aqui na casa. E o pessoal, olha a Maria. Não sou Maria. Pô. Mas eu daí depois de um tempo, depois disso aí, eu usava o carnaval para descansar, praia. Mas tu fazia aquele passinho do Vitor Valentim também? Fazia, castanhola lá, aquelas coisas assim. E aí eu gosto de praia. Até, por exemplo... A Jéssica tá imaginando a cena, né? A gente sabe, a gente trabalhou. Imagina o Chico é bom castanhola. É bom não ter conhecido o Chico antes, né? Tem suas vantagens. Domingo eu fui pra praia, fui pra Joaquina bem cedo. Andamos ali pela praia, tomei um banho de mar. Eu gosto de praia. Hoje não, estamos trabalhando. E vamos continuar trabalhando, então não vai ter praia. Mas eu gosto de descansar. Eu gosto de ver pela televisão também, o desfile. Vamos deixar a Jéssica falar só, né? Falar? Pô. Jéssica quer compartilhar suas experiências aí psicodélicas de carnaval. O time O time não tá legal, né? Não tá legal. Não tá legal. E aí, Jéssica? Time de carnaval. Tá de ressaca de carnaval. Tá no delay, Rafa. No Tá delay. no delay. Diga lá, Jéssica. Bom, a gente interrompeu a programação para eu poder falar. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, não gosto de festa, não gosto de balada, não gosto de carnaval. Eu gosto de ir pra barzinho e, tipo, reunião, assim, com poucos amigos. Sempre fui muito nerd. Mesmo adolescente, assim, eu não... Pô, se fosse pra falar isso, não precisava, Você que né? viu uma baita história de carnaval. É que o Rafa vê na frente. Ô, Rafa, a gente pede desculpas, cara. Realmente Já você conheci tinha toda... a história dela. A gente não, pô. Valeu, obrigado. Jéssica, se redime aí, tenta Respeita tirar um a minha assunto história. bom. Respeita a minha história aí, que é ficar em casa Respeito meus não carnavais ainda. jogando videogame. Essa é a minha história de carnaval. Tá, vamos ver. Padrão FIFA. Entidade anuncia sanções contra a Rússia que ainda disputa as eliminatórias para a Copa. Qual a contribuição do esporte num conflito dessa magnitude? Já vou adicionar aqui uma nova informação que chegou agora, que a FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias. A decisão saiu agora. Porque é o seguinte, cara. E a Copa do Mundo, né? Óbvio. Eu fiz essa provocação para vocês nessa pergunta, que é o seguinte. A gente olha e fala assim, tá... O Putin não tá nem aí com as sanções dos Estados Unidos, ele vai ligar porque a FIFA vai dizer. Mas assim, a gente sabe que esses líderes, principalmente esses com ideias megalomaníacas de poder, usam muito o esporte para manifestação de poder, né? E a Rússia flerta com esses grandes eventos, sediou a Olimpíada de Inverno recentemente, a última Copa do Mundo. Você acha que o esporte pode dar alguma contribuição nesse sentido? É lógico, né? Sem como se diz, a ilusão de que vai parar uma guerra, mas assim,
essas sanções também vão aqui e ali podando, né, esse poder de disseminação de ideias. Eu acho que é no sentido de uma posição firme, contrária à guerra, contrária à atitude do presidente da Rússia. De firmar, fazer né? a guerra. Então, não é a ambição de parar a guerra, mas é a ambição de dizer assim, não queremos a guerra, não estamos de acordo com isso. Então, acho que é uma posição importante. E ainda acrescentar no que estavas falando, que foi o escândalo de doping, né? Então, a Rússia utiliza muito o esporte mesmo como propaganda de governo, como propaganda de sucesso de governo. E vem fazendo isso sistematicamente. Então, o esporte que dê a sua resposta mesmo. Acho que é o momento e a decisão da FIFA acertada. Eu sou absolutamente a favor do posicionamento de atletas e de uma posição dura do esporte em relação à guerra. E não falo sobre a Rússia atual. Às vezes que os Estados Unidos invadiu países porque a guerra nuclear, arma não sei o quê, de potencial, eu sempre sou a favor da paz. E eu também não sou, olha, esse tem razão, aquele outro tem razão, até porque eu não tenho conhecimento para ficar dizendo quem tem razão ou quem não tem razão. Para mim, a guerra é absurda. Né? Hoje estamos no século XXI, ter guerra por causa de território, poder, território, estratégico, política. seja lá o que eu for. até escrevi aqui no blog do GE.RC, futebol já parou guerra. Em 4 de fevereiro de 69, a guerra de Biafra, que era na Nigéria, parou para ver o Santos de Pelé jogar. O Pelé era tão grande, era tão esperado, que a guerra de Biafra parou. Enquanto o Santos estava ali, houve um cessar-fogo. Então, quer dizer, eu acho que o esporte deve se manifestar. A gente viu atletas russos, né? A Gamova, que é uma das maiores jogadoras de todos os tempos da Rússia, contra o seu próprio país. A gente viu o tenista russo que ganhou também o ATP de Dubai essa semana, contra o Putin. Então, eu acho que todos os atletas e também o esporte de maneira geral, sou contra a participação de Rússia na Copa do Mundo. Eu acho que as equipes russas devem sair da Liga Europa, da Champions League, se tiver. Eu acho que o esporte tem que dar a sua contribuição para buscar a paz, claro, sempre buscando a paz. E não tomar parte, olha, eu sou Ucrânia, eu sou Rússia, porque para mim, assim, um pouco que eu conheço, a razão não está nem de um lado e nem do outro, porque nós temos maluco nos dois lados. Mas quem faz guerra perde a razão. Perde a razão. Porque poderia Exatamente. conversar. Exatamente. O problema, né, Jéssica, é que os atletas também acabam pagando, porque daí o cara não pode dizer que ele é da Rússia num torneio grande, por exemplo, mas nas eu acho Olimpíadas que isso aconteceu, né? Isso é a pena, né? Porque tem russos lá, a população em geral não tem nada com isso, né, cara? Então... mas eu acho que isso é um preço que se paga por fazer parte de uma nação que simplesmente invade outra em pleno século XXI, né? Nada justifica você invadir um país e atacar um povo, atacar civis, né, por uma questão que aí a gente pode entrar em pormenores política e econômica e religiosa também. Agora, eu acho que assim que as sanções que estavam até ontem, né, até essa decisão da FIFA, era que não poderia jogar com a bandeira da Rússia, não poderia usar o uniforme russo e também não poderia tocar o hino da Rússia. O que aconteceu nas Olimpíadas. E a gente viu que foi de nada, não valeu de nada. Na prática, a Rússia não né, se importou com isso. Em vez de Rússia, senão os o time do esportistas. Comitê Olímpico Russo. Os esportistas Só estavam lá. complica pro narrador, né? Então, Tem que falar o nome vai ter que dizer, grande. o time do Comitê a Rússia. Então, assim, eu acho que o Comitê Olímpico Internacional falhou, acho que fez uma punição muito branda para o que tinha acontecido, e agora que é uma guerra, poxa, agora é muito Eu acho que os menos. valores do esporte têm muito a contribuir com a parte política. Sabe? O esporte prega a paz, o esporte prega a união dos povos. E talvez isso não vai mudar a cabeça do Tolerância. Putin, né? Provavelmente não, mas serve para ele perceber, talvez, como o mundo inteiro está enxergando a Rússia hoje, né? E acho que agora com essa informação... Não, tem gente que não enxerga assim. Mas quase todo mundo. E é bastante gente, viu, Chico? Acertou o time dessa vez. Faraco, por favor. Pô, hoje os assuntos estão bons aí, cara. Tá legal? Claro, pô. Estamos diversificando aí. Pedrada, o Grêmio fez bem em não jogar o Grenal? Iniciativas como essa podem ser o início de uma solução? Jéssica, na mesma esteira, né? A gente viu uma série de manifestações. Nos últimos 2 meses, cara, a gente teve faca dentro do campo, na Copinha, que já protagonizou cenas lá nos anos 90, lamentáveis, de brigas de torcida e tudo mais. A gente viu semana passada, no jogo do Bahia,
também é a mesma coisa de ataque a ônibus, com atletas atingidos e o jogo No rolou caso do Bahia, atleta torcedor do próprio Bahia. do próprio Bahia. E semana passada não, ontem, né? Estamos falando Sábado. de sábado, no mesmo dia do clássico Figueirense e Avaí, a gente teve você lembra de algum outro Grenal que não aconteceu, Jéssica, na tua história? Recente, né? Porque é uma jovem. Que Grenal que não aconteceu, não me recordo. Que não, né? Por questão de violência. Mas me recordo de muitos fatos violentos que aconteceram em Grenais, né? Muitos. Acontece é que esse se tomou uma notoriedade, ainda bem, né? Porque há muito tempo as coisas aconteciam e elas ficavam embaixo dos panos e não se era comentado, não se era identificado ninguém, não se tomava nada, nenhuma decisão em relação a isso. Eu acompanhei muito, depois de fazer a cobertura do Figueirense e Avaí, eu acompanhei muito a imprensa gaúcha, né? De casa, o que estava sendo noticiado. E até o vice-governador teve que se pronunciar sobre o fato, imediatamente. Uhum. Né? O presidente da federação teve que sair estava acho que na Serra, teve que vir para Porto Alegre para dar explicação. E eu achei que isso foi ótimo, né? Ter provocado essas lideranças para se pronunciarem diante de um fato tão importante, porque isso é um atentado contra a sociedade, né? Contra a sociedade gaúcha. E eu acho que assim, eu postei esses dias no meu Twitter, a gente esperava que viesse depois da pandemia uma sociedade renovada, né? E na verdade né? não. Parece que está mais Isso não existe fácil no futebol, ainda. cara. Não, mas não só no futebol. Em Não, é tudo. geral, cara, é geral. É geral. Só para concluir, as pessoas tá cada vez mais fácil odiar, cultivar o ódio, né, entre as pessoas. Isso em todos os fatores, intolerância. Então, parece que as pessoas voltaram dessa pandemia e regrediram, né, o que já havia sido evoluído. Então, é muito complicado. Acho que o Grêmio se posicionou bem, não tinha que jogar aquele Grenal, tem que remarcar. Se quisesse dar 3 pontos, da WO, vitória do Internacional, que desce, sabe? Mas o Grêmio realmente tem que se posicionar como se posicionou. Vai ser remarcado, vai ser jogado ainda esse Grenal no dia 9. Agora, se quisesse ter dado vitória para o Internacional, por WO, que tivesse dado. Né? Uhum. Acho que nesse momento essas lideranças têm que realmente se posicionar. Cabia ao governo e ao Ministério Público e à polícia identificar essas pessoas, colocar na cadeia. Parece que os identificados já foram soltos por falta de provas. Então, no Brasil as coisas são assim, mas tem que identificar, tem que punir. Tinha que estar escrito o nome do cara na pedra, né? Que o Internacional teve uma postura muito branda de terceirizar a culpa e de não aceitar que o clube também precisa ajudar a identificar esses marginais que estão no meio da torcida. O Faraco, e do ponto de vista da punição, quem é que se pune? É só o autor? O clube também tem que pagar algum preço esportivamente para que se iniba esse tipo de atitude? Não, se alguém joga uma pedra em alguém no meio da rua, o que acontece? Se eu tô na rua, tu tá atravessando a rua, joga uma pedra em ti. Eu vou preso? Não Sim, vou? sim. Por agressão, por tentativa de homicídio. É isso. E Futebol não é pedrinha. um pedregulho. Não, cara, Podia ter matado o cara. Sim. Então é isso, futebol não pode ser um mundo especial, porque o cara tá vestido lá com a camisa do time dele. Respeita a minha paixão. Não tem essa. Isso não existe. Não. Então, o que tem que se punir é achar a pessoa e punir severamente, de acordo com o enquadramento na lei que é vigente no Penal. país. Então, não tem. Enquanto não se fizer isso de forma contundente, isso vai continuar acontecendo. Hoje em dia tem câmera para tudo que é lado. A gente vive um mundo que não existe mais, você não está vigiado. Então é muito fácil você identificar as pessoas e, a partir dessa identificação, tirar essa pessoa da sociedade, enquadrar ela naquilo que ela precisa ser enquadrada, seja dentro de um estádio de futebol, seja num ônibus que está chegando na rua ou qualquer outro lugar. Então é punir as pessoas e tirar do convívio das outras pessoas, e se não consegue conviver com o diferente, não pode estar na rua. Mas tem uma coisa aí, Rodrigo, porque, claro, a gente vive com uma sociedade violenta, né? Cada vez mais a gente vê violência. Mas não tem outra profissão no mundo. Assim, a gente faz mal o meu trabalho, já falei isso aqui. Né? Aí chega alguém e tira uma pedra dentro de um escritório de advocacia, dentro de um hospital, dentro de o futebol é muito permissivo, por isso assim, tem que punir. Porque hoje a gente vive, né, nesse grande BBB, câmera para tudo por lado, cara, identifica, mas muitas vezes, aí eu concordo com a Jéssica,
O clube não tem o interesse porque tem um E rabo vou te dizer preso. mais. Tem um rabo preso Isso com o torcedor. acontece, não é? Eu falei do internacional agora, mas acontece torcida com interfere clubes muito do na país política, inteiro. né? Não, mas faz de Interfere. conta, né? O Grêmio, na última vez que teve quebra-pau lá na arena, não me lembro qual foi o jogo agora, o Grêmio identificou mais de 50 pessoas. Passou o nome para a polícia e excluiu do quadro social. E esses são os marginais que fizeram tal Aham. e tal coisa. Entende? A gente não vê essa postura de todos os clubes. Não. Não Às vezes faz de pelo conta, contrário. assim, porque tu pune a torcida não pode entrar. Mas aí a torcida não está identificada, mas o cara está lá de novo. Sim, sim. Sem camisa da torcida. Sem camisa. Perdão, atropelei a Vai corneta. lá. Eu? Vai lá, Chico. Pedro. Ah, tá. Pedro. O apóstolo. Vocês acham que o assédio... Eu pensei que é Pedro, eu não sou Pedro, sou Chico. Vocês acham que o assédio de outros clubes... Falta abraço aqui. Eu acho que eu escrevi. E até da imprensa tem influência na escalação dele como titular nos últimos jogos do Flamengo? Ô, bicho, eu acho essa coisa uma histeria danada. Eu sou flamenguista, todo mundo sabe, né? Agora tem um fiscal de minutos do Pedro no Flamengo agora. Olha, porque, cara, o futebol hoje em dia não se faz com 90 minutos, não se faz com 11 jogadores. O Pedro é um luxo ter um jogador como o Pedro na reserva de qualquer time brasileiro, porque ele é um dos melhores atacantes, né, o 9 mesmo, talvez seja o melhor do Brasil, no momento, no Brasil, né? Agora, essa coisa de ficar disputando, porque meu clube, meu time, o clubismo está acabando com o futebol brasileiro. É muito chato, gente. Flamenguista, palmeirense, atleticano, gremista, todo mundo... É muito chato, é um histerismo, cara. E tem muito jornalista que colabora com isso. Então, isso que eu ia falar. A imprensa parece que entrou nessa esteira também de querer tirar o Pedro do Flamengo a qualquer custo para ele jogar em outro time. A imprensa paulista tá numa empolgação de tirar o Pedro do Flamengo. É impressionante. Você vê que tem uma tendência, assim. Mas aí depois, no mais campeonato brasileiro, aí os caras vão fazer, não, porque tem que qualificar o elenco, tem que qualificar o grupo, porque não tiver grupo qualificado, porque são 38 rodadas, tem convocação. Então é uma contradição enorme também, né? A mesma coisa. O Flamengo tem um grupo qualificado, tem o Marinho que está na reserva. Nossa, apenas. O Pedro, não é só o Pedro que está na reserva, né? Diego? O Diego, Arrascaeta ganhou ficou, tudo. o Arrascaeta ficou no banco no final de semana. O Andrés Pereira ficou no banco na Supercopa, na final da Supercopa do Brasil. Então tem um grupo qualificado e essa qualificação faz com que o time cresça, porque há uma disputa interna de posição. Você tem 3 jogadores para jogar em 2 posições. Então, tem que usar os 3 mesmo. Tem que rodar os 3, como o técnico atual está fazendo. Não tem cabimento, por exemplo. E o Pedro, não é o caso do Pedro. Tem um cara como esse e não usar. O Pedro tem jogado tantos jogos quanto o Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. Mas nos jogos mais importantes, o Gabigol joga. Talvez porque ele tenha construído uma história muito mais decisiva, ele né? Ele fez aquilo acontecer. Talvez no não, Flamengo. né? Construiu. É isso que eu estou dizendo. Tá, Jéssica, mas assim, os 2 muretários aqui não responderam o que eu Não, perguntei. Que ele tá sendo escalado, eu já sei. Mas assim, vocês acham que tem alguma relação... Tu é palmeirense? Não, peraí, né, Chico? Você se ofender ele também, está sendo né? mais escalado? Não, ele... Por conta disso? Se tu pegar os números Porque do querem Pedro, tirar ele do Flamengo, das entendeu? 2 Essa que foi a temporadas que ele jogou no Flamengo, ele jogou tanto quanto o Gabigol. Até porque o Gabigol Até foi pra pelas seleção. ausências do Gabigol Sim, também. sim. Mas, Pedro, se você estiver vendo de total, imagino que você vai ver, eu acho que você tem vaga num grande clube de São Paulo para ser titular, velho. Não, Entendeu? o Pedro jogaria em qualquer clube do Brasil. Titular. Titular. E no Palmeiras. Mas o Atlético, ano passado... Então, por isso, eu sinceramente acho um desperdício ele ser Atlético opção. foi campeão do cara do brasileiro tamanho. bem, porque tinha um elenco. Mas e aí, o se Vargas, ele por estiver exemplo, muitas vezes ficou no descontente, banco. ele sai. Quem? Como é que é? Eu acho que se o Pedro estiver descontente com essa disputa de posição, aí ele tem que trabalhar a carreira para sair. Mas Então, e você sai. não acha que falta ambição Não da sai, parte sabe por quê? dele? Porque o Flamengo pagou 14 Mas milhões ele- de euros. mas ele- Então, se não pagarem uma multa pro Flamengo, não sai. Só deixa eu ver uma coisa assim. Ele seria Mas se ele titular, incomodar pra ele sair, seria ele sai. titular em O vários jornalista chegou times do pra país, ver como certeza. funciona a Qual time que ele não seria, eu 90%. acho? Mas, galera, para ver como funciona a indústria do futebol e também aí a nossa parte da imprensa, aí teve um cara que botou da imprensa paulista assim, olha, o Palmeiras ofereceu 100 milhões para o Flamengo, que ficou interessado no valor, mas pediu 600. Claro, a multa dele é 100 milhões de euros. Flamengo, olha só. Fala matemática. Ó, eu te dou 100. Gostei. Mas eu gostei. quero Vou 6 vezes. pensar.
Mas eu quero 600. Então não posso. Vou pensar em pedir 6 vezes mais, cara. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tá Isso finzão. é uma fraca contribuição pro futebol. Mas eu até pra entendo um discussão. pouco a imprensa paulista forçar. Claro, porque eles querem tirar o não é- cara. Eles É, querem o natural. Pedro no time Nós deles, estamos óbvio. falando da imprensa paulista, mas como pode ser da imprensa carioca, da imprensa gaúcha, É. pode ser qualquer um. Ui, derrubei o celular. Sabia que falar de Flamengo nesse programa ia aquecer essa Hoje, mesa. cara, os assuntos são bons hoje, hein? Messi, Quer tirar o Pedro do Flamengo? Paga 20 milhões de euros. Pô, agora sim, hein? Quero ver quem é Chico, que essa paga. é pra ti. BBB. Quem deve deixar a casa essa semana? E por que a Larissa? Ah, essa Pô, mandou bem pra essa não caralho. vai dar muito assunto, né? Porque é unânime, Quem é acho, que, né, quem é cara? que estamos... Aí, ali. É o Arthur, Ah, o Arthur. a insuportável da Larissa e a... E a Lin. E a Lin. Não, vai a menina ali no meio, ali, a É. Larissa. Vai. É muito chato. essa E menina. a Jéssica, chato ô pra Chico, caramba. ela perseguiu tanto o Thiago Abravanel que o cara pediu pra sair. Não aguentou a corneta Pô, da outro Jéssica. mala, né? Malinha. Você vê o impacto do Bom giro que ele total saiu. Sai, na imprensa. Nossa. É, não, é porque o cara tá ali... Muita repercussão. Não, acho sai a menina do meio ali, cara. Porque Sai- até para o jogo ficar Com legal. 94%, Pô, acho. a pelo linha menos. acho bacana, o Arthur aí joga pra O cacete. Arthur Dá é assunto, né? foda, Dá Arthur assunto, é- dá assunto. cara, Eu a torço pro menina Arthur. é chatinha, Eu torço pro Arthur vai ganhar. Aqui fora não tem nada contra ela, eles não falam isso. Não é nada pessoal, não. É, É só questão de jogo mesmo. né? é que Falo aqui isso. fora eu não preciso te ver e te ouvir, né? Lá dentro eu acabo sendo... Ela não sabe a minha existência nem eu da dela. Cara, e só aproveitando, falando em BBB e repercussão e tal, gente, o programa passado teve muitos comentários ali no YouTube e tal, fiquei feliz demais de ver, respondi a galera lá. Dá um Gente, joinha, né? gente, Tem que dar um joinha. gente cornetando a gente pra Mas caramba e normal, tal, mas velho. normal porque a gente tem esse Corneta é feedback e bem-vinda. consegue melhorar as Pode coisas. cornetar, a gente aceita a corneta É, de boa. aqui, cara, Aqui a gente... A gente é muito bom, mas a gente aceita crítica. Então é isso, cara. Continua comentando, deixa o seu like aí, se inscreva no canal da CBN Diário, no YouTube também da NSC Total. Certo, Falacone? Vamos pro próximo? Ou como é que estamos aí de tempo, diretor? Não, tamo bem. O programa tá bom hoje, hein? 35. Ah, então A dá. voz do diretor, hein? A voz da... Que é isso? da consciência. Tem mais um assunto aqui? Vamos ou lá, não? pode. O Faraco sorteou esse Opa, agora. qual é? Estão tímidos. Ele voltou. O que vocês acharam da volta do ídolo alvinegro e do anúncio da contratação logo após o clássico? Esse bichinho, gente. Esse bichinho. Começa por ti, então, Falaco. Tá muito quieto hoje, começa cara. pelo Chico, por favor. Olha, eu vou falar o seguinte. Eu não peguei a interna, não sei. O torcedor alvinegro, é piada interna aqui. Que eu conheço o Faraca há tantos anos, cara, que esse bicho aí não me surpreende. Ainda bem que ele não me surpreende. E o sábado foi um dia de alegria total pro torcedor alvinegro. Que Pela noite, vitória, né, cara? pela vitória. E o timing do anúncio do Wilson foi muito legal. E além de vir um ídolo, né, eu trabalhei com isso em 2010, 11, 12 no Figueirense, eu sei que ele é um grande profissional, um ídolo do torcedor. Ele vem para uma posição que o Figueirense estava carente, que era o goleiro. A gente sempre falou aqui, ó, Rodolfo Castro, olha, não aguenta, acho que não é. Então o Figueirense não só traz um símbolo da sua história, um dos grandes ídolos da história recente do Figueirense, como traz um grande goleiro. Então acho que fechou a conta e é uma grande chegada do Wilson. Ó, só relembrando aqui, cara, o Wilson tem 331 jogos já pelo clube, 10 anos depois tá voltando. 4 participações na Série A, cara, já levou o clube à Série A em acesso, Catarinense 2008, vice da Copa do Brasil. O cara é um monstro mesmo e que ele tenha sucesso nesse retorno, né, Chico? E só mais uma coisa pra finalizar. Cara, a sacada do marketing do Figueirense eu achei... Porque assim, Na verdade, se sabe perde... o que aconteceu, né, Ah. César? Eles já tinham contratado, seguraram. Se o Figueirense perdesse, era a gestão de crise dessa semana. Exato, Sim, mas sim. isso é, Vencendo. cara, mestre, É normal. mestre. Mas tipo. aí, assim, ó. Claro, o time manda tava agora pronto. que aí Claro, vai... claro. E assim, ó, a loja do Sim, clube mede vai ficar soltar, aberta até mais mede tarde, não soltar sei o esse quê. Pô, é isso aí, pro tá de marketing. parabéns, cara. Legal. ó, diretoria do Figueira. Jéssica, vamos lá. Acho que é o Chico agora. É o Chico? Ah, perdeu o time. Tchau. Não, vai lá. Deixa eu ver. Barroca abaixo. Podemos... Barroca abaixo. Barroca abaixo. Podemos dizer que o Júnior Rocha deu trocadilho um nó cretinho. tático no técnico do Avaí? Bom, a gente já falou bastante disso, mas acho que dá pra aprofundar um pouco se vocês quiserem, né? Cara, a leitura que nós tivemos do jogo foi a mesma, né? A mesma. Acho que 98% das pessoas que viram esse jogo, né, que estão acostumadas a falar de futebol, viram que o Barroca demorou, que perdeu o meio de campo,
e não corrigiu. Então, eu acho que o Júnior Rocha foi o grande vencedor desse clássico em cima do Barroca. O Júnior Rocha escalou bem, posicionou bem seu time e mexeu bem. E o Barroca não fez nada disso bem. Então, eu acho que foi um nó tático. O nó tático foi banalizado, né? Eu acho que não foi nó tático. Mas tá? eu acho que não foi, porque ele não fez nada Mas por quê, Jéssica? Porque não fez nada de genial para envolver o Avaí, do Avaí. Mas Ele fez o nó tático mínimo. não pode ser uma coisa simples? Eu acho que detalhe, nó tático, né? pra mim, é quando o cara realmente faz algo que não tem como decifrar, ou que é muito difícil de decifrar uma... Então tu acha que foi mais erro do Avaí do que acerto do Figueirense? Não, eu acho que o Figueirense acertou na sua proposta. Mas algo que aconteceu foi que o Barroca não conseguiu ler o que estava acontecendo. Fez uma leitura errada. Eu não sei se por uma genialidade tática, entende? O Júnior Rocha foi melhor que o Barroca. Isso é fato. Se é nó, se não é, se é laço, Não, foi eu melhor, também não né? vejo Isso é assim que fato. foi um nó, como ele deu um nó no Barroca. Pô, tava visível ali, todo mundo viu. Então, o menos Barroca ele, né? não corrigiu. E quando o Barroca fez a segunda partida, que ele puxou o Morato para dentro, eu falei, uma boa, o Morato pode jogar por dentro. Mas ele não repetiu depois disso. O meio-campo do Avaí continuou esvaziado. Então, eu achava que nesse jogo vinha uma correção até do jogo contra o RT. Que o Avaí passou maus bocados contra um time de divisão inferior. E não veio. E não veio durante o jogo, que é pior ainda. Acho que o pior do que sair jogando errado é você não corrigir durante o jogo. Porque aí vem a goleada, né? Aí vem a combinação das duas coisas. Um time muito bem e outro muito mal. Então, acho que o Barroca está precisando conhecer melhor os jogadores do Avaí, agir mais rapidamente em cima do que é necessário. E ele tem essa semana para fazer isso. Porque o Avaí tem que vencer o jogo do final de semana para não cair para a Série B do Catarinense. Eu agora? Vai lá, Chico. É o último, né, cara? Saideira. Esse é bom, acho também. Vamos ver. Joga muito. O Berdan seria titular no Avaí? Se sim, ele teria condições de atuar na Série A do Brasileiro? Seria, no time de hoje do Seria Avaí, titular seria. no O Avaí. time de hoje do Avaí seria titular. E é um jogador com as características que faltam ao Avaí. Falta o Avaí também, Agora, achei muito engraçado. Torcedor é bom demais, né? O Berdan não, Oberdeus. Oberdeus, Oberdeus. Como é? Oberdinho Zidane, como é que falou? Oberdane Zidinho, uma coisa assim. O Oberdan hoje joga, para mim, é o grande destaque do Campeonato Catarinense, individual. Tem outros meninos jogando bem e tal, tem times coletivamente jogando mais, mas o Oberdan, individualmente, para mim, é o grande nome do campeonato até agora. Tá, mas assim, Jéssica, Joga no Avaí. em tese, o Avaí tem um elenco para a Série A, ou está montando e o elenco do Figueirense para a Série C. O Chico falava no Giro Total passado que o Oberdan é um cara que jogaria em bom nível a Série B. Se ele fosse pro Avaí, por exemplo, e fosse titular desse time, que hoje parece meio lógico que ele seria, ele teria condição de jogar uma Série A em bom nível, assim? No Avaí, obviamente, né? Titular do Flamengo ele não seria, mas... O futebol é momento, né? E o momento do Oberdan é muito bom. Então, ele provavelmente, se ele conseguisse jogar nesse nível e mantivesse essa regularidade, né, de desempenho em qualquer time, ele poderia, sim, disputar titularidade ou jogar titular num time de Série A, né? Tem vários times de Série A que tem um meio campo que não tem um jogador como o Oberdan. Agora... Agora, mim, a gente falou do Oberdan de Série B na semana passada, a gente falou, né? Sim. Jogaria fácil, né? Nesse time do Avaí, que é a Série A, o Avaí está na Série A, o Oberdan joga. Que tem a conversa, né? Série B, Série A alta, Série A baixa. Sim. O Oberdan, tranquilamente, ele jogaria uma Série B e numa Série A baixa, porque ele tem pouca experiência de Série A, ele também entraria. Só que eu acho que o grande desafio do Oberdan é conseguir ter esse desempenho de uma forma regular, porque tem partidas que ele não consegue jogar assim. Depende de como é que tá a disposição do outro time, ele não consegue jogar assim. Mas ele manteve um nível alto. Agora no Catarinense, jogos, sim. É. Agora no Catarinense, sim. Na Série C do ano passado, já não foi bem assim. Então depende. Né? Se ele vai conseguir continuar com esse desempenho. Só que o torcedor do Figueirense quer que ele jogue a Série C esse ano. E eu acho que periga ele não jogar. Infelizmente. Eu acho que vai ter gente de olho nele. Vai. O cara já tem. Futebol é uma coisa assim que eu aprendi dentro trabalhando nos clubes. É que nada passa desapercebido, sabe? O Oberdan já tem gente de olho, porque é difícil ter jogador que desequilibra e tal. E o momento do Oberdan é muito bom. A gente pode discutir se ele vai continuar, por que ele não foi até agora descoberto, essas coisas. Mas no momento dele é muito bom. E o futebol é momento. O cara pode conseguir um contrato de 3 anos por causa do bom momento que ele está vivendo.
Pô, cara, o Oberdan realmente é um cara que gosta de jogo grande, né? Ó, o diretor tá aqui já, ó. Mas tá ótimo. Vamos falar de basquete um pouquinho, ô, diretor? Então vamos lá. Ó, o turno da Conferência do Brasileirão de Basquete chegou ao fim nesse final de semana com a disputa da última rodada lá na Arena Galegão, em Blumenau, a meca do chopp. Após uma semana de jogos, a liderança do AZ Araraquara, estreante, que veio com tudo para este torneio. Foram 6 jogos e 6 vitórias com 100% de aproveitamento, Chico Lins, para a equipe paulista, que na última rodada bateu o Brusque por 80-57. Certo? 80-57 foi um jogo duro, hein? Jogo duro. Só que Parelho, não. Então era isso, gente. Mais um Giro Total pra conta em clima de carnaval aqui. Então eu quero que vocês deem os seus recados finais aí e reforcem o convite para a galera se inscrever no canal da CBN Diário no YouTube, no canal da NSC Total no YouTube. Se você for mais do áudio do que do vídeo, siga a gente lá no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho Acordou. e siga a gente. Ele acordou agora no final. Viu? Comecei em alta, terminei em alta. Aqui Chico, é trabalho. A minha meta é levar o Rodrigo Faraco pro TikTok ainda. Eu vou transformar ele num TikToker. Um TikToker? Eu teria dificuldade, cara. Eu acho bonitinho, legal, acho que tem um ritmozinho bom, mas eu teria Mas tu dança pra caramba, Chico. Não, só, Chico, isso aí é piada interna. Eu vou fazer um TikTok de dicas de corrida. Ele vai fazer um OnlyFans, né? Um OnlyFans. Daí é só publicação interna. Segue Vai. a gente, segue a gente. E siga também meu Twitter, @JessicaSescom. Galera, Beleza. Já passem os joinha- arrobas de vocês aí, então, já pra... Pô, Já... nem sei o que é arroba. O seu perfil no Twitter ou E no... no Instagram, Acho que é @JessicaSescom.ar. Chico.lins, acho que é. Mas, o joinha. Tem que pedir pro assessor dele, Vamos chamar o Cris, arroba. vamos perguntar pra Cris. verifica as arrobas dele. O gado. Ele vai ligar pro gerente Ó, do no banco, Twitter né? é Chico Lins, @Chico Lins. E no Instagram é Chico.lins. Tá? Deixe o seu joinha e tomara que você goste do programa, né, como a gente gosta de fazer. Aí, O Twitter é @Rodrigo Faraco e o Instagram é @RCFaraco. Show de bola. O meu é @César Cartoon no Instagram, Cartoon abrasileirado com U e M de Maria. César Cartoon, mas ele nunca faz um desenho. Ele devia fazer um desenho aqui verdade. durante o programa. Vamos fazer um desafio. Enquanto a gente discute, ele tem que desenhar alguma coisa. Isso. Pode acontecer, hein? Pode Aí, ó, acontecer. Ideia pro nosso diretor ali. Ele odiou a ideia. Gente, estamos estourados com o tempo e isso é um ótimo sinal, porque o programa foi tão legal hoje e eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até semana que vem, bom carnaval para quem é de carnaval, se cuidem, pois não parece, mas a gente ainda está num finalzinho de pandemia. Tamo junto e segue o jogo!